Bom dia, shalom, graça e paz, queridos. Que as boas mãos do Eterno estejam estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Eu quero, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, abençoar a sua quinta-feira, profetizar que ela será uma quinta-feira repleta de bênçãos, uma quinta-feira onde você vai ser visitado pelo Ruach Kadosh de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Queridos, eu quero deixar aqui uma palavra encorajadora, uma palavra libertadora, uma palavra que vai fortalecer você nesse 22 de outubro de 2020. Ela está ali no livro de Jó, capítulo 14, verso número 7, um texto muito conhecido da igreja, um texto que já inspirou canções belíssimas e que diz: ainda há esperança para a árvore cortada, ainda que o seu tronco morra, apodreça no chão e a sua raiz envelheça na terra, ao cheiro das águas ela brotará. Queridos, que texto poderoso, que texto impactante, libertador, profético. E a gente percebe que só uma pessoa com a experiência de Jó, só uma pessoa que viveu o que Jó viveu, que passou pelos problemas que Jó passou, que perdeu tudo, mas ainda assim permaneceu firme no Senhor, que em momento algum murmurou contra Deus, que em momento algum pecou contra o Senhor. Antes, diz o texto sagrado, que ele adorou a Deus mesmo em meio à luta, ele adorou a Deus mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio aos problemas, ele continuou adorando o Senhor. Só uma pessoa que conheceu Deus, aleluia, teve uma experiência pessoal com Deus, porque Jó vai declarar: antes eu conhecia Deus e ouvi falar, mas agora os meus olhos contemplaram o Senhor. Então ele está falando de uma experiência real, verdadeira com Deus. Só alguém com uma experiência real, com uma experiência verdadeira com Deus, pode nos trazer um texto tão impactante, tão fortalecedor, tão inspirador, tão libertador como este texto. Queridos, este texto, ele fala que ainda há esperança, ele fala de esperança, ele fala que por mais que a situação ela nos pareça difícil, por mais que a situação ela pareça, aleluia, uma situação sem solução, um problema que não tem solução, em Cristo ainda há esperança. É interessante nós notarmos aqui que por diversas vezes nas Escrituras, o Eterno ele vai usar a figura da árvore, um ser inanimado, para falar de seres humanos. Se nós pegarmos ali em Gênesis capítulo 49, verso número 22, ele vai chamar de José, José cujo nome significa acréscimo, multiplicação. Ele vai chamar José de um ramo frutífero, ele vai dizer que José é como uma árvore plantada junto à fonte, uma árvore cujos galhos se estendem sobre os muros, uma árvore que dá muitos frutos. Se nós pegarmos ali em Isaías capítulo 61, quando o profeta messiânico ele vai falar da nossa identidade em Cristo, da nossa identidade no Messias, ele fala que nós somos como carvalhos de justiça. O carvalho ele é conhecido pela sua resistência aos ventos, às tempestades e pela nobreza de sua madeira. Quando Jotão ele vai falar ali no livro de Juízes, capítulo 9, verso número 7 ao 15, sobre o tipo de liderança ideal, ele compara o líder a uma oliveira. Jeremias ele vai nos chamar de oliveiras verdejantes, capítulo 11, verso de número 16. Em Salmo 128, a mulher sábia, a mulher cujo valor excede o das mais finas joias, é comparada a uma videira. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, nós também somos comparados a ramos da videira. Estamos enxertados, ligados na videira. Então, por diversas vezes nós vamos ver nas Escrituras o Senhor pegando a figura de um ser inanimado, a árvore, para falar de algumas realidades espirituais concernentes à vida do homem, a vida do homem que está em Cristo, a vida do homem que está ligado em Deus. Aleluia! E eu quero através desse vídeo trazer uma palavra de esperança para a sua vida. Perceba, querido, que nós temos aqui no texto, na narrativa de Jó, nós temos a figura de uma árvore que foi cortada, de uma árvore cujo tronco foi lançado pelo chão, de uma árvore cujo tronco apodreceu. Queridos, eu tenho aí uma situação de luta, eu tenho aí uma situação de adversidade, e eu tenho aí uma situação que não durou apenas um dia, 2, 3, uma semana.
mas uma situação que se prolongou por um determinado tempo, que se prolongou ao longo do tempo, porque o texto ele vai falar, inclusive, que o tronco desta árvore, ele apodreceu, ele morreu ali no chão, ou seja, isso me dá a ideia de uma passagem de tempo. Quantos e quantas pessoas, queridos, não estão aí passando por problemas que estão se prolongando ao longo do tempo? Quantas e quantas pessoas não foram aí cortadas, não foram aí, aleluia, atiradas ao chão por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das adversidades, dos levantes, das situações que têm se levantado contra elas ao longo da caminhada? Quantas pessoas, queridos, mesmo querendo muito servir a Deus, mesmo querendo muito estar na presença de Deus, acabaram caindo, acabaram sucumbindo diante do pecado, porque o apóstolo São Paulo ele vai dizer: olha, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. O que o apóstolo São Paulo ele estava querendo dizer quando ele deixou essa palavra para a igreja, querido? Ele estava querendo dizer que mesmo muitas vezes eu querendo fazer o que é certo, mesmo a gente querendo fazer o que é certo, nós ainda somos falhos, nós ainda estamos lutando contra a velha natureza, estamos dia após dia lutando, aleluia, contra a carne. O apóstolo São Paulo vai dizer à igreja, aleluia, da Galácia, aos Gálatas, que existe uma luta entre a carne e o espírito, entre a nova natureza, o espírito que foi ali justificado em Cristo e a nossa velha natureza. Ele vai dizer que a carne e o espírito, eles são opostos entre si, eles militam entre si. Ele vai dizer, inclusive, que nós temos que andar no espírito para não satisfazermos a concupiscência da carne. Mas nós sabemos que por mais que exista um esforço para que isso aconteça, por mais que esse seja o desejo do nosso coração, por mais que nós verdadeiramente queiramos andar no Espírito, por mais que verdadeiramente queiramos fazer a vontade do Senhor, às vezes acabamos sucumbindo. E eu quero falar com você, querido. Esse vídeo, o Espírito do Senhor enche o meu coração para que eu possa falar com você que mesmo querendo, caiu. Que mesmo se esforçando, acabou sucumbindo, que mesmo, querido, buscando a Deus, que mesmo estando ali na presença de Deus, você acabou caindo. Querido, isso é algo tão sério que o apóstolo São Paulo ele vai dizer: aquele que está de pé, vigie para que não caia, ou seja, existe um risco iminente, constante, de que nós venhamos cair. E às vezes, infelizmente, querido, o homem cai. O apóstolo João ele vai dizer assim: estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ou seja, o propósito é que a igreja ande em santidade, que não peque. Mas ele vai dizer logo depois desta afirmação, onde ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ele vai dizer assim: mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um advogado, que é Jesus. Ou seja, existe uma solução para esse erro de alvo, né? Pecado, amartia, significa errar o alvo. Ainda que eu erre o alvo, eu tenho um advogado junto ao Pai, eu tenho alguém que intercede por mim, eu tenho alguém, aleluia, que está ali para interceder a meu favor. E eu quero dirigir essa palavra para você, querido, que mesmo lutando com todas as suas forças, que mesmo não querendo fazer o mal, acabou fazendo, e você acabou caindo. Eu quero te dizer uma coisa: se você tem raiz, e aqui a grande questão, o grande ponto aqui é nós termos raízes, as nossas raízes estarem firmadas no Senhor. Perceba que ele fala: ainda que a raiz envelheça na terra, ao cheiro das águas, se nós tivermos raiz, se nós tivermos uma experiência com Deus, se nós tivermos realmente vida com Deus, ainda que você caia, ainda que você tropece, querido, basta uma pequena visitação do Espírito Santo e você vai ser restaurado, e o seu coração vai se encher, aleluia, de esperança, e você vai sentir falta, aleluia, daquele primeiro amor, você vai se lembrar da época em que você praticava as primeiras obras.
Por isso que é importante nós termos raízes, é importante nós estarmos alicerçados na palavra, é importante nós termos vida com Deus, porque ainda que você tropece ao longo da caminhada, ainda que você caia diante de um problema, diante de uma situação, se você tem raiz, querido, se você está alicerçado em Deus, se você tem vida com Deus, se você realmente já, aleluia, experimentou do amor de Deus, se você já teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo, é como o filho pródigo, queridos. Ele até saiu da casa do pai, mas a Bíblia diz que quando ele estava lá no fundo do poço, o texto sagrado vai nos mostrar que quando ele estava lá, desejando comer as bolotas que eram dadas aos porcos, ele se lembrou da casa do pai, ele se lembrou como ele era bem tratado na casa do pai, ele se lembrou do amor que ele recebia na casa do pai, dos cuidados que ele recebia da casa do pai, do zelo com que o pai tratava ele. Ele lembrou que na casa do pai até os servos eram mais bem tratados do que ele estava sendo tratado ali naquela terra distante. E o importante que eu quero que você entenda através desse vídeo, querido, é que você tenha raízes no Senhor, é que você tenha uma experiência com Deus. Se você tiver uma experiência com Deus, querido, se você realmente, aleluia, entender que você é filho, ainda que você caia, ainda que você tropece, você vai se lembrar da casa do Pai. Você vai se lembrar do amor do Pai, você vai se lembrar do primeiro amor, você vai se lembrar da prática das primeiras obras e você vai encontrar forças para voltar para a casa do Pai, você vai encontrar forças para se colocar de pé de novo. E eu quero terminar esse vídeo dizendo que há esperança para você. Se você tiver raiz, se as suas raízes estiverem em Cristo, ainda que cortem o seu tronco, ainda que você seja cortado, ainda que você caia, seja lançado pelo chão, existe esperança para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.